E a presença dele está aqui. Amém. Hoje eu tenho falado muito com principalmente as pessoas que estão mais próximas a mim. Eu tenho sido até um pouco insistente com isso, sobre a forma que nós devemos conhecer e buscar a palavra de Deus, né? Mas claramente a leitura, a escritura da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer profundamente ela. Para conhecer profundamente, nós temos o Espírito Santo, né? Que é o nosso maior auxiliador. Mas nós também podemos fazer a nossa parte de outras formas, né? Nós podemos fazer a nossa parte se dedicando, estudando as Escrituras e conhecendo algumas coisas a mais que vão nos ajudar. Por exemplo, o contexto da época, a geografia em que se passava aquelas histórias em cada um dos tempos, lembrando que a vida ela foi passada por alguns milênios, né? Não é nem séculos somente, mas alguns milênios. E também nós temos outras coisas. Uma delas é o que? São as traduções das Escrituras, né? Para quem não sabe, as Escrituras elas foram escritas em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento praticamente todo em hebraico, com alguns pequenos trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Porém, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, a língua deles era o hebraico, tá? Então a língua deles ainda era o hebraico, só que naquele tempo o grego era a língua escrita, era a língua de todos aqueles povos que estavam ali regendo aquela época. Então tudo era escrito em grego. Porém, o único dos quatro, por exemplo, dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que realmente era grego, era Lucas. O próprio nome Lucas é grego, né? Então ele era o único que era grego. Todos os outros, que Marcos, Mateus e João, eles eram judeus. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero dar uma introdução no que vai ser falado hoje, dando algumas, mostrando algumas coisas para vocês sobre o próprio Deus, né? Então, quem nunca ouviu falar, quando vai falar nos nomes de Deus, por exemplo, El Elyon, El Shaddai, El Rafa? Esse foi um que eu descobri recente. Eu sempre soube que o significado do meu nome era Deus cura, mas existia uma das formas de chamar Deus, de atribuir ao nome de Deus, que é El Rafa. Essa forma, ela significa exatamente isso, um Deus que cura. Então, todos esses nomes, eles são atribuições a Deus que eram dadas naquele tempo em relação às características de Deus. Mas esse não era o nome que Deus deveria ser chamado. Eram, vamos dizer, adjetivos, né, de Deus, mas Deus tinha um nome. Só ainda falando do El significa no hebraico Deus. Eu até aqui pensei em escrever aqui, mas daí o quadro ia bagunçar, porque o quadro fica lá, e eu acabei não colocando no PowerPoint. Mas eu descobri que o intuito da palavra principal não era esse, era só uma introdução. Então, El significa Deus. Porém, essa palavra El, que é formada por duas letras no hebraico, que é a letra Aleph e a letra Lamed. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, significa força, poder, primeiro. Vocês não precisam aqui entender o que é essa letra ou aquilo. Eu sei que isso é muito técnico.
o que precisa entender é que no hebraico, cada letra, eu não estou falando palavra, estou falando cada letra tem mais de um significado. A letra Aleph, ela significa poder, força, primeiro. E a letra Lamed, que seria o L do El, significa aquele que guia, aquele que conduz. Quando se junta a letra Aleph com a letra Lamed, você forma uma palavra que é El, e o significado dessa palavra é força que conduz. Então, o El, que é a palavra Deus, significa força que conduz. Porém, esse Deus não é só para o nosso Deus. Essa palavra era usada para todos os deuses. Para todos os deuses que nós sabemos que não existem, mas para os outros povos, eles também eram deuses. Então, qualquer deus era chamado de El. Porém, e essa palavra inclusive vem de uma origem pagã, porque existia um deus cananita que se chamava El. Então não é nome de Deus, para que vocês entendam, é título divino, El, tá? Qual que é o nome de Deus que muitos aí ouvem falar? Seria o tetragrama sagrado, né? Que é formado por 4 letras. A primeira letra é o Yud, e eu vou dar o significado de cada uma dessas letras. O Yud seria centelha divina, presente em todas as coisas, mundo vindouro, completude. O Rei, que significa janela aberta que revela o sopro divino e novas possibilidades. O Vav, que seria a ligação entre duas entidades, entre o divino e o humano, conexão e união. Então aí você já conecta Deus com os homens no próprio nome dele. E mais uma vez um rei, tá? O rei, aí eu coloquei mais uma característica do rei, que ele é adicionado ao final de palavras. Esse rei é adicionado ao final de palavras para indicar a presença divina em determinado conceito ou objeto. E então essas letras significariam ali o I ou Y, o H, o V e o H. Esse nome de Deus, ele se perdeu na história. Hoje em dia se diz que é um nome impronunciável. Como que ele se perdeu na história? Aí eu vou pedir aqui meu ajudante, cadê meu ajudante? Ele vai passar isso daqui, pessoal, é uma Bíblia do interlinear, só que aqui só está o Pentateuco ou a Torá, né? Os judeus dizem Torá. Então, essa Bíblia ela está escrita em hebraico e embaixo vai tendo a tradução. Só para vocês entenderem, vocês estão reparando aqui alguma coisa diferente nela? Ela está ao contrário. Porque o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita como a nossa língua. Então ela está ao contrário. Eu vou deixar o Dudu, ele vai colocar aí na mesa e quem tiver interesse pode ler. Pode ler não, eu só quero que vocês vejam, eu já deixei aberto aqui em Êxodo 3:14, tá? Então ele pode passar aí em Êxodo 3:14, é a história de quando Moisés pergunta para Deus, tá, mas agora você me mandou para o Egito, porém, quem que é o Deus que eu vou falar para eles que é o Deus que está me chamando, que é o Deus que me enviou aqui? Qual é o nome desse Deus? Porque as pessoas iam perguntar isso. Aí ele fala, eu sou o que sou, eu serei. Então, independente se é no futuro, se é no presente o tempo verbal, ele fala do verbo ser. Então ele coloca isso. E a palavra é o tetragrama sagrado que é usado ali. Essa é a primeira vez que Deus se anuncia com o seu nome para eles. E a partir de então eles começam a falar o nome de Deus, pronunciar esse nome de Deus todas as vezes que eles falavam. Quando que ele se perdeu, esse nome? No exílio babilônico. Então no exílio babilônico, quando o povo judeu é exilado, eles começam a querer proteger o nome de Deus. Então, para proteger, eles param de pronunciar esse nome.
para que os outros povos não pronunciassem, porque eles achavam que isso era uma blasfêmia, pronunciar o nome de Deus, povos pagãos. Eles param, eles ficam ali por 70, 80 anos no exílio babilônico, as gerações mudam e acontece o quê? Eles esquecem como se pronunciava esse nome. E o hebraico ele foi criado ali. O hebraico ele foi criado primeiramente através da língua falada. Ainda não existia a língua escrita. Então, quando ele é criado, quando Deus dá a Torá, quando Deus dá as leis, ele coloca essas leis para o povo e ele escreve. E quando ele escreve ali nas tábuas da lei, provavelmente, como não existia ainda a lei, o hebraico escrito, ele escreve em fenício ou em egípcio. Mas os rabinos acreditam que tenha sido escrito no fenício. E provavelmente foi mesmo porque a continuidade das letras, elas vão evoluindo em cima da letra fenícia. O egípcio, alguém lembra qual que é o nome mesmo do alfabeto egípcio? Hierógrafo, isso. O hierógrafo, ele era com figuras pagãs. Então, até pela soberania de Deus, eles acreditam que Deus colocou o fenício mesmo. A língua escrita só é criada no tempo de Davi e Salomão. Então ali ela é criada sem vogais, só com consoantes. As vogais, elas foram introduzidas lá para, eu não vou lembrar exatamente o século, mas já 1700, se eu não me engano, ou 700, não tenho certeza. Depois de Cristo, essas vogais são introduzidas por quê? Porque o hebraico poderia se perder. O povo hebreu não estava mais em Jerusalém, eles falavam línguas dos países que eles estavam nos seus devidos países. Então, para não se perder a língua, eles colocaram as vogais. E então o nome de Deus ele se perde naquele tempo ali, como vocês estão vendo aí. Ele tem até a tradução que seria o eu sou mesmo. E ele deixou de ser pronunciado no exílio babilônico, como foi falado. Isso foi só para dar um estímulo para vocês, para esses estudos. E agora nós vamos para a palavra que nós vamos traduzir do hebraico para o português. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco de lei e de graça. E a palavra que ela é utilizada para graça no hebraico, no Antigo Testamento, é ren. Ren. Então essa palavra ela é escrita com CH, o som de CH ele é feito dessa forma, tá? Então é o ren. E o significado, e aí as letras que são, é o shet, a vogal E e o num. E isso significa o quê? Aquilo que protege a vida. A palavra graça no Antigo Testamento, que é o ren, ela significa aquilo que protege a vida. E essa palavra, por que eu estou falando da graça no Antigo Testamento? Porque muitos acreditam que não existia graça no Antigo Testamento. E a graça já existia, e muitas traduções, prestem bem atenção que isso é sério, muitas traduções ocultam a palavra graça da Bíblia no Antigo Testamento, para dizer que não existia a graça, que a graça só vem através do Novo Testamento, da Nova Aliança. A palavra graça já existia. Dos 10 mandamentos, por exemplo, Davi quebrou pelo menos 3. Pelo menos 3. Não adulterarás, não cobiçarás e não matarás. Pelo menos 3. Tem um judeu cristão que ele fala que
ele não cumpriu 9 dos mandamentos, mas eu fui fazer a pesquisa e eu não encontrei o porquê e quais eram esses, então eu não coloquei aqui. Então pelo menos 3 ele transgrediu. Mas o que Deus dizia de Davi? Em 2 Samuel 7, 13 e 16, em Atos 13, 22 dizia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. No tempo da lei, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso não é graça do nosso Deus? Ele encontrou graça em Noé também. Ele deu um maná no deserto, protegeu com uma nuvem de dia, no meio do deserto, do calor do deserto, e à noite com uma coluna de fogo. Isso não é graça? Jesus, a graça antes e depois de Jesus. Jesus sempre existiu e sua natureza era cheia de graça e verdade. Esse eu vou pedir para abrir, que é João 1,14. A inclusão da vogal no alfabeto foi por volta do século VIII. Pelos maçoréticos. É isso, né? Oitavo, então? Então, Oitavo. 700, por aí. Ele fala aqui da língua fenícia. Sim, mas foram os maçoréticos que Eles introduziram. adaptaram o alfabeto fenício para a sua língua. Ó, então João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus era cheio de graça e de verdade. Então, Jesus ele sempre existiu. Então a graça e a verdade só chegaram através de Jesus. A graça e a verdade já existiam. Porém, a sua graça e a sua verdade habitou em nós permanentemente através da vinda do Filho. Antes ela já existia, mas ela habita permanentemente no Filho. A graça e a lei, elas são antagônicas? Lei ao contrário de graça? Usei até uma palavra aqui da minha área de trabalho, que é simetria. Todo mundo sabe o que é simetria? Se alguém não souber, eu explico, senão eu vou seguir, hein? Pode explicar que eu não sei. Simetria. Então, nós somos, por exemplo, seres simétricos? Não, nós somos seres assimétricos. Nosso lado direito é diferente do nosso lado esquerdo. Simetria é quando há essa diferença, tá? Existe uma diferença, seja de força, seja de volume de músculo, por exemplo. Então, existem várias diferenças de flexibilidade do nosso corpo. Nós somos seres assimétricos. Se nós fôssemos simétricos, nós seríamos exatamente igual dos dois lados, tá? Então, simetria, e aí você pode colocar até outra palavra, compatibilidade entre a lei e a graça. A graça, no sentido original do hebraico, tem o mesmo significado que a lei. O significado da palavra graça no Antigo Testamento, no original hebraico, é o mesmo significado da lei. E ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a tua lei. Quando o salmista fala isso em Salmo 119, 105, ele está falando da lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a tua lei. Devemos guardar a lei de Deus com a graça de Deus. Só se pode agradar a Deus obedecendo às suas leis, se nós vivemos na graça desse mesmo Deus. Como que eu obedeço à lei de Deus? Obediência e prazer na lei de Deus vem pela graça. Você obedece a Deus porque você ama a Deus, porque você reconhece a graça que Ele te deu de ser um filho. Você reconhece a graça que Ele te deu de ser um filho, e diante disso você obedece a lei. Você não obedece a lei porque você é obrigado a obedecer a lei, mas quando você se torna
um filho de Deus, e você vai caminhando, progredindo, você obedece à lei, aos mandamentos de Deus, continuamente. Tenho prazer na tua lei. O salmista também diz no Salmo 48 e no Salmo 119, 70. Você reconhece a graça de ter... Você obedece a Deus porque você ama a Deus, porque você reconhece a graça que Ele te deu de ser um filho. Você reconhece a graça de ter alcançado o sangue mais precioso de todo o universo. Aquele que anda verdadeiramente na graça de Deus, obedece a Deus. Se você anda na graça, se essa graça que foi dispensada gratuitamente para você, você entra nessa graça e vive nela, você obedece a Deus. Ele não anda como se não existisse lei, pois ele aguarda. Então, você não anda como se não existisse lei. Então, eu tenho a graça de Deus, eu não preciso obedecer a lei, não preciso fazer nada. Mas ele anda, pois ele guarda essa lei em seu coração, como a palavra diz. E ele, o Filho, se manifesta a todos que os creem. O Filho e o Pai se manifestarão àqueles que seguem os seus mandamentos. João 14, 21 diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este me ama. Olha aí, nós estamos falando já no Novo Testamento. E João fala: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este me ama. Ele não falou aquele que tem a graça, aquele que tem os mandamentos. Crer é uma profundidade maior da fé. Crer é apropriar, participar, trazendo para dentro de você, tornar-se e ser. João 1, 12 e 13. Então vamos ler João 1, 12 e 13. Vou ler poucos versículos, tá? Então, João 1, 12 e 13 diz: contudo, aos que aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o crer, ele é uma profundidade maior de fé. Fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos. O crer, quando João, no seu evangelho, ele traz mais a palavra crer do que a palavra fé, ele praticamente só traz o crer, ele usa essa palavra porque ele traz uma profundidade maior da nossa fé. Então, o crer, ele é apropriar, ele é participar, trazendo para dentro de você. Então você participa. Não é só uma fé que eu creio que Deus existe, mas eu participo da existência de Deus. Eu faço parte de Deus e Ele faz parte de mim. Eu me torno e eu sou um filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus e isso nunca mais muda. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Oi. Primeira vez que eu ouvi. Deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. Direito é graça ou é lei? Direito é uma prerrogativa da lei. É isso? Tem 3 advogados. Se estiver falando besteira aqui. É isso, né? E aí nós vamos agora mais uma coisa aí para nós desmistificarmos. A iniquidade. A iniquidade é o oposto da lei. Lembra que a gente falou que a graça, se a graça era o oposto da lei? Não, o que é o oposto da lei é a iniquidade. O que faz aquele que pratica a iniquidade?
No grego, já e no Novo Testamento, a palavra anomia, ou anomos, significa sem lei, iníquo. Ou seja, aquele que é iníquo, ele é sem lei. Gente, toda vez que a gente fala de iniquidade, quando a Bíblia fala de iniquidade, a gente pensa no quê? No adúltero, pensa no ladrão, no assassino, a gente pensa em todas essas coisas. Quando se fala em iniquidade, o iníquo está falando exatamente pela tradução original daquele que não tem a lei. Ele não tem a lei. Então, iniquidade é quando você não guarda a lei de Deus. Quando você não guarda a lei de Deus, você está sendo iníquo. Apartai-vos de mim, vós que não tem lei. Mateus 7:23. É bom aí abrir nisso, tá? Nesse aí. Mateus 7:23. Eu vou ler do jeito que a Bíblia aqui, a NVI tá. Se alguém quiser falar alguma outra tradução, se tiver diferença, pode falar. Entrem. Não, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui fala o mal. A palavra que é utilizada é anomia, anomos. Então esse mal seria iníquo, aquele que é iníquo, ou seja, aquele que não tem a lei. Atualizada fala de iniquidade. De iniquidade, aí. Porque ele também fala, vós trabalhadores da iniquidade. Vós trabalhadores da iniquidade. Olha que forte isso, né? O oposto de lei é pecado e não graça. A lei qualifica o pecado. Aí que tá. A lei, ela qualifica o pecado. Ela veio e ela qualifica. Romanos 3:20, tá? Eu não ia ler também, mas acho que é importante. Estou olhando uns olhos meio arregalados aí. Então é bom a gente, e não só pelo que eu estou falando, mas pelo que a palavra diz, tá? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, tá? Você não é declarado justo baseado na obediência à lei, mas pela graça que te salva, você obedece essa lei. Você obedece essa lei. E aquele que vive na lei como um fariseu, esse tem a consciência do pecado, ele se torna consciente do pecado, e aquele pecado leva ele para uma vida de iniquidade. Que Deus nos afaste disso. Propósitos da lei. A lei serve para que o homem conheça os propósitos, os desígnios e o caráter de Deus. Lei tem um sentido de proteção, tem a função de guardá-lo. Se guardar a lei por obrigação, esta não o protege, e sim o distancia de Deus. Se guardar a lei por obrigação, esta não o protege, e sim o distancia de Deus. E como é que você me explica aquele versículo? Seu entendimento, aquele versículo: sem lei foi criado, sem lei será julgado. Como que é? Sem lei foi criado? Sem lei não foi criado, sem lei será julgado. Peço que você pegue o versículo então, para a gente pode estar examinando ele, mas eu não sei onde está, era bom ver para saber o contexto.
É uma coisa aí que eu vou, uma advertência aí que usando as palavras de um outro cara aqui que é estudioso, ele fala assim: cuidado com os versículos esparsos, tá? Precisamos saber o contexto do versículo, ler ele bem, ver o original. Por isso que eu estou falando. Depois a gente pode até ler esse versículo, mas era bom saber. Inclusive, alguns estudiosos dizem que a lei ela não foi criada ali em Moisés. Em Moisés, Deus ele ordena, mas a lei já existia antes. A lei já existia antes e tem alguns versículos, eu não peguei isso. A gente pode se aprofundar isso outro dia e eu posso trazer isso para vocês. Mas ele já mostra que existia já a lei, que alguns dos patriarcas, por exemplo, tiveram que seguir essa lei, esses mandamentos de Deus, tá? Então eu vou seguir aqui. Se alguém achar esse versículo, a gente vê certinho, tá? Pecado é infidelidade contra a aliança de Deus. Então aqui eu queria trazer uma figura do casamento, tá? Quando uma pessoa é infiel no seu casamento, ela trai a confiança e ela trai toda a fidelidade que existia dentro desse casamento, a pureza desse casamento. Vocês já pararam para pensar quantas vezes... Vocês sabem que o nosso relacionamento com Deus é um casamento? Nós estamos casados com Deus. Seja você individualmente, seja você coletivamente como uma igreja. Toda vez que você peca, você está traindo a Deus, você está sendo infiel a Deus. Eu não quero trazer a condenação, eu quero trazer uma coisa. Vocês já pararam para pensar quantas vezes que Deus já perdoou você da infidelidade para com Ele? Então Deus nos perdoa no seu coração gracioso da infidelidade para com Ele. Deus se mantém fiel à aliança mesmo diante da infidelidade do homem. Então, mais do que Ele perdoar, Ele se mantém fiel à aliança que Ele fez com você. As alianças que Ele fez com você, Ele se mantém fiel a cada uma delas. Basta você encontrar local de arrependimento diante disso e viver diante dessa graça no Espírito Santo de Deus te conduzindo. Cada vez que o homem ou a igreja pecam, ele está atraindo o noivo. Ele é o nosso noivo. E aí, para a gente finalizar, eu queria contar um pouquinho de uma história que a maioria de vocês deve conhecer, que é a famosa história do filho pródigo. Então, para quem não sabe, o filho pródigo existe ali naquele trecho que é Lucas 15, para se alguém quiser acompanhar em Lucas 15, todo o texto de Lucas 15, ele começa com o quê? Com fariseus que viram Jesus comendo com pecadores e publicanos. Como que ele viu? Isso é muito interessante. Lá nas casas do... Olha aí agora a questão do contexto da cultura, do local onde eles viviam. As casas existiam um terraço. E esse terraço era aberto. E geralmente eles comiam nesse terraço. Então, ele estava com o grupo de pecadores no terraço. Por isso que os fariseus viram isso e começaram a criticar Jesus porque ele estava comendo com pecadores e publicanos. E aí Jesus desce da casa e vai falar com os fariseus. Diante disso, ele apresenta 3 parábolas. Ele apresenta 3 parábolas em sequência. A primeira parábola é da ovelha perdida. E essa parábola eu vou resumir, tá? A parábola da ovelha perdida é aquela do bom pastor que vai atrás
de uma ovelha que se perdeu diante de 99 justos que estão diante da presença dele. Quem que é o bom pastor? Jesus. Então essa primeira parábola ela traz a figura do Filho, Jesus Cristo. A segunda parábola que ele fala é da dracma perdida, ou da moeda perdida, que ela é perdida dentro da casa, essa moeda, e aí ela precisa acender a luz da candeia para encontrar. O que significa essa luz da candeia para ser encontrada a moeda? É o Espírito Santo. Então ele trouxe o Filho, agora ele traz o Espírito Santo através dessa luz para iluminar e ele encontrar a moeda. E depois o filho pródigo. Eu vou falar mais sobre o filho pródigo, mas o filho pródigo, ele estava perdido e existiam dois filhos. O pródigo, que era o que estava perdido, e o filho mais velho, que não estava perdido, ele também estava perdido. E olha que interessante, na ovelha perdida, a pessoa que foi perdida fora da casa, do rebanho, do seu local de habitação. Na dracma perdida, ela é perdida dentro da casa. E no filho pródigo, os dois filhos, um está perdido dentro da casa e o outro está perdido fora da casa. Tá? Eu vou falar o porquê que Jesus traz essas situações. Então, só para contextualizar, o filho pródigo, para quem não sabe, o filho mais novo pede ao pai toda a sua herança antes do tempo do pai dar essa herança. O pai dá a herança toda, tudo que era dele, ele vai embora, e aí ele vai curtir a vida, vai farrear, vai encher a cara, tô trazendo para os dias atuais, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Vai lá curtir a mulherada, ele vai curtir os prazeres da vida. E de repente o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, ele se vê trabalhando num chiqueiro, junto com os porcos, comendo a mesma comida que os porcos comiam. Ele chegou no nível mais baixo de todos. Aí ele lembra do pai. Ele assim, nossa, mas meu pai tem tudo lá. Por que eu não volto? E quando eu voltar, eu quero voltar pro meu pai. E eu não preciso de mais nada, ele já me deu herança. Eu vou trabalhar do jeito mais servil, no pior. Eu posso ser o servo mais baixo do meu pai, mas lá eu vou ter salário, eu vou ter comida, então eu vou voltar. Quando ele volta, e ele está chegando na casa dele, o pai corre e o abraça. Quem que é esse pai? Essa terceira parábola é Deus, o Pai. Então a primeira, o Filho, o bom pastor. A segunda, a luz da candeia, o Espírito Santo. E a terceira, o Pai, Deus Pai. Quando ele recebe esse Filho, ele recebe o Filho com um beijo. O que significa esse beijo? Qual o simbolismo desse beijo? O perdão. Ele recebe o Filho com o perdão. Ele dá roupas novas para o Filho. Isso é santidade, é pureza. Então ele dá roupas limpas e novas. O Filho vai, se troca e coloca essas roupas. Então ele teve que tomar banho antes. Ele se lava de todo o pecado, de toda a impureza. Ele dá um anel selo para o Filho, e o simbolismo do anel é a autoridade. Ele coloca a autoridade. O Filho voltou para ser o servo mais baixo. Ele coloca um anel de autoridade, colocando o Filho na autoridade dele dentro dessa casa. E aí, diante de tudo isso, ele ainda manda fazer uma festa para o Filho. O que acontece? O irmão do filho pródigo fica com ciúmes e fala, mas pai, eu estava aqui, eu fiquei aqui esse tempo todo.
Por que você está fazendo isso para o outro filho? O filho que estava em casa, ele não tinha consciência que ele tinha tudo que ele precisava, que ele tinha a graça de Deus, que ele tinha a graça do Pai, ele tinha todas as coisas ali. Quando ele estava ali dentro, ele percebeu isso diante do filho mais novo chegar, e aí ele reclama, ele murmura. E a parábola termina sem um fim, porque a parábola termina de que forma? Não sabendo se o filho mais velho se arrependeu ou não. Termina com ele reclamando do pai. O que isso quer dizer? Quem que estava fora da casa quando Jesus começou a falar as parábolas? Os fariseus. Quem que estava dentro da casa? Os pecadores. Quando ele traz essa parábola para os fariseus e pecadores, ele traz para as pessoas que estavam fora da casa. Ele fala do filho que está fora e não quer entrar, e do filho que estava perdido dentro da casa. Os fariseus fazem o quê? Eles não entram na casa. Eles tinham a oportunidade de entrar. Diante disso, são algumas coisas do contexto histórico e cultural relacionado a essa palavra. Transformar um chiqueiro em lar não resolve os problemas. O filho teve que ir embora. Não adianta você, na sua vida, transformar um chiqueiro, um local onde você está vivendo, um local de iniquidade, um local de pecado, em lar. Você precisa se afastar disso para viver as coisas de Deus. Na cultura do Oriente Médio, o homem de idade correr é desonroso. Quando o pai corre, quando Jesus traz isso, essa parábola ela foi um grande problema para o contexto daquele povo do Oriente Médio, porque naqueles países o homem de idade correr é desonroso. Porém, se o pai não corre, se o pai não tivesse corrido em direção à filha, pela cultura deles, o filho pródigo, ao caminhar entre os servos que estavam na casa até chegar na casa deles, apanharia dos funcionários antes de chegar na casa. Isso não está na Bíblia. Isso é contexto cultural daquele povo. Então o pai ele se antecipa para proteger o filho. Além de tudo, ele se antecipa para proteger o filho. E a parábola ela termina com o pai tentando convencer o filho mais velho a entrar na casa que estavam os mestres da lei e os fariseus. Então, eu quero deixar aqui para vocês quem que nós somos, onde nós estamos. Nós estamos dentro da casa, nós estamos fora da casa, e será que quando nós estamos fora da casa, nós vamos entrar? Amém. Amém. E aqueles que estão dentro da casa, que cuidem, que vigiem, para que eles não estejam perdidos e não percebam isso, que você está, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o que ele quer é o seu coração, porque a graça dele foi dada mediante a corações que o amam. É só isso. E aí a lei dele vai ser escrita nas tábuas do seu coração. A lei dele não vai estar escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. E é essa lei que nós vamos viver e ter nos nossos corações. Porque quanto mais você se aproxima e mais você vive Deus, mais você se torna um pequeno Cristo, um cristão. Isso que é o verdadeiro significado do cristão, um pequeno Cristo. E o pequeno Cristo tem as atitudes do Pai dele. É isso que nós queremos no Senhor. Coloque a sua natureza, a sua característica, os seus atributos
em nós, Senhor, para que sejamos como você, para que em cada decisão da nossa vida, cada passo que nós dermos, seja o Senhor nos conduzindo e nos guiando, e não nós, porque nós somos falhos, nós erramos, nós não vamos conseguir sem que o Senhor nos conduza, sem a sua presença em nós. Amém. 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 Nós damos graças ao Senhor por essa palavra. Fato que o Senhor continue trazendo sobre sua vida esse amor pela palavra, que você receba dele de volta tudo aquilo que ele trouxe através da sua vida. Que o Senhor continue trazendo sobre você esse desejo e essa vontade e mais, né, de se desvendando ao seu coração, né? Nós recebemos essa palavra, recebemos esse conhecimento, foi muito importante para mim. Eu fiquei muito compenetrado em relação a essa palavra, que o Senhor continue, né, demonstrando através das letras e do Espírito. Ele continue através do Espírito, como diz em relação à luz, né? A luz que está clareando, que continue clareando aos nossos corações, nossos ouvidos. Amém. E nós mergulhando nessa palavra. Que prazer a gente mergulhar na palavra do Senhor. Que prazer a gente querer conhecer mais o nosso papai. Que prazer é saber que ele deixou algo tão precioso para nós, que quando a gente mergulha, nosso coração ele pula, nosso amor por ele é ainda maior cada vez que a palavra dele é desvendada. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que o Senhor tem derramado sobre nós. E depois de tanto tempo poderia se pensar, não, essa palavra está ficando fraca. Muito pelo contrário, quanto mais passa, mais forte, mais sólida é a palavra que Deus deixou para nós, né? Que a gente continue mergulhando nessa palavra. Amém. Eu gostaria que os irmãos intercedessem pela Débora, que parece que saiu aqui.